Olá, sejam bem-vindos, alunos da segunda série, para mais uma aula de correção de exercício. E hoje nós vamos nos dedicar à tarefa número 14, onde o tema é sistemas lineares. Sistemas lineares é um tema bastante interessante, tem bastante aplicação, e agora vocês vão conhecer, ao longo das aulas de sistemas lineares, outras maneiras de resolver sistema, além daquelas que vocês já aprenderam desde o nono ano. Então, vamos lá, vamos compartilhar esse exercício. É a tarefa 14 do dia 19 de abril. E começa com o exercício 39. Quais das equações seguintes podem ser classificadas como lineares? Bem, pessoal, equações lineares são equações que, geometricamente, representam retas, tá? Então, linear vem de linha. E a gente está acostumado com equações que representam retas, que são equações do primeiro grau, certo? Então, nós vamos ter aí as nossas variáveis com expoente igual a 1. Então, além das nossas equações apresentarem expoentes iguais a 1, não se aceita termo misto, ou seja, não teremos uma variável multiplicada por outra. Então, nesse exercício de número 39, eu trouxe aqui para vocês, como solução, o contrário, tá? Aquilo que não é equação linear. Então, não é com essas que vocês vão responder o exercício, porque ela está pedindo para classificar quais são. E eu estou aqui dizendo quais não são. Então, vocês, por exclusão, vocês vão saber quais que são. Por que eu trouxe? Para a gente discutir o que é que tem nelas que não permite que elas sejam classificadas quanto ser equações lineares. Então, tá aqui, ó. A letra B é equação linear? Não é. Não é por quê? Não é por causa do x, não, tá? A variável x aqui está certinha. O problema é aqui 1 sobre y. Porque nós temos ali que a variável ela está no expoente. 1 sobre y, pessoal, é a mesma coisa de y elevado a menos 1. E aí nós acabamos de dizer que para uma equação ser linear, as incógnitas ou variáveis devem aparecer com expoente igual a 1. Aqui é diferente. Então, por isso, a letra B não é linear. A letra D não é linear. Por quê? Porque as variáveis A, B e C, elas também aparecem com outro expoente que não é igual a 1. Nesse caso aqui, nós temos expoente 2. Então, está aqui o motivo para que essas equações não sejam consideradas lineares. A letra E também não é linear. Por quê? Porque apresenta termos mistos aqui, ó, uma incógnita multiplicada por outra. Então, não é. Letra G não é linear. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, a raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x é a mesma coisa de x elevado a 1 sobre 2, certo? Porque radiciação também pode ser escrito como potenciação. Só que, no caso, potência com expoente fracionário. Então, por conta aqui, ó, do x, que está dentro de uma raiz quadrada, nós temos, então, que essa equação também não é linear. Todas as outras alternativas que não foram discutidas aqui são lineares. Exercício 40. Verifique se os pares ordenados abaixo são soluções da equação linear 2x menos y igual a 7. Bem, nós temos aqui a nossa equação linear e os pares ordenados. Eles são solução dessa equação? Bem, pessoal, na ordem que as incógnitas aparecem aqui, nós também vamos adotar aqui o par ordenado. Então, nós temos 2x menos y igual a 7. Isso quer dizer que o 2 corresponde à primeira variável que apareceu, que é o x, e o menos 3 equivale à segunda variável, que é o y. Como que a gente verifica se uma equação ela é solução de um sistema? Essa verificação ocorre da seguinte maneira. Nós iremos substituir
esse par ordenado. E nós vamos verificar se a gente chega em uma igualdade falsa ou se a gente chega numa igualdade verdadeira. Se chegarmos a uma igualdade verdadeira, então sim, esse par ordenado é solução da equação. Se chegarmos em uma igualdade falsa, então quer dizer que não é solução da equação linear. Então vamos lá. Substituindo, vai ficar 2x, no lugar de x, 2. Menos 3, vamos colocar entre parênteses, porque nós temos um sinal aqui de negativo na equação, mas nós também temos um sinal negativo aqui no número. Isso é igual a 7. Aqui nós temos 4, menos com menos dá mais, 3 igual a 7. Então, nós chegamos que 4 mais 3 é igual a 7. Essa é uma igualdade verdadeira ou falsa? Verdadeira. Portanto, 2 e menos 3 é solução da equação. Então, para essa, nós vamos responder sim, porque nós chegamos numa afirmação verdadeira. Façamos o mesmo na letra C, na letra B e na letra C. Então, aqui, ó, 2x. No lugar do x, vou colocar o 2. Menos y, que no caso é o 7. É igual a 7. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 7 não é 7, porque 4 menos 7 vai dar menos 3, que é diferente de 7. Portanto, essa igualdade que a gente encontrou aqui, ela é o quê? Falsa. Tá? Ela é falsa. Portanto, não. Esse par ordenado não é solução daquela equação. Novamente, vamos lá. 2, no lugar do x, o 5, menos 3 é igual a 7. 2 menos 5, 10. E 10 menos 3 é igual a 7. Então, essa é uma afirmação verdadeira. E se nós chegamos a uma verdadeira, então, sim. Então, como solução da equação 2x menos y igual a 7, nós temos 2 e menos 3 e nós temos 5 e 3. Exercício 41. A equação linear 3x menos 2y mais z igual a 1 admite como solução o termo 1 menos 3 e m. Qual é o valor de m? Bem, nós temos aqui que essa terna, que agora são 3 valores, né? Nós temos aqui 3 variáveis, é solução para esse sistema. Qual é? Sistema não, perdão. Equação. Então, qual é o valor de m? Nós vamos substituir aqui na ordem, pessoal. Eu tenho x, y e z. Então, o x, y e z. A nossa substituição. Então, vai ficar 3 vezes o 1, menos 2 vezes o menos 3, mais m igual a 1. Então, aqui nós temos uma equação agora com apenas a variável m, que a gente vai poder resolver isolando essa variável no primeiro membro. Então, aqui vai ficar 3 mais 6 mais m igual a 1. Então, m é igual a... Somando aqui, deu 9. Como a gente vai passar para o segundo membro, menos 9 mais 1. Portanto, o valor de m é igual a menos 8. Exercício 42. Para um jantar beneficente, foram vendidos convites a R$ 80 e R$ 120 por pessoa. A arrecadação obtida com a venda dos convites foi de 25.200. Escreva uma equação linear relacionando as incógnitas x, número de convites a R$ 80 vendidos, e y, número de convites de R$ 120 vendidos, com a arrecadação obtida com a venda dos convites. A letra B pergunta: é possível que o número de convites vendidos por R$ 80 tenha sido 45 e 65? Letra C. É possível que o número de convites vendidos por R$ 120 tenha
tenha sido o triplo do número de convites vendidos por 80 e a metade. Bem, então, vamos lá. Olha, o enunciado já sugeriu que a gente chame de X o número de convites vendidos a 80 e Y o número de convites vendidos a 120. Então, nós vamos fazer uma equação que relacione isso com a arrecadação. Cada convite X foi vendido a R$80. Então, qual foi a arrecadação obtida com eles? O produto, né? Do valor do convite vezes o número de convites vendidos. Muito bem, então isso aqui vai ficar 80x. Mais a arrecadação dos convites vendidos a R$120, ela é dada pelo número de convites, que é Y, vezes o valor de cada convite, ou seja, 120Y. Quando a gente somar toda a arrecadação dos convites de 80 com toda a arrecadação dos convites a 120, nós teremos 25.200. Então, é essa a equação que representa essa situação. Porém, pessoal, essa equação ela pode ser simplificada, desde que você faça uma divisão no primeiro membro e no segundo membro igualmente. Aqui nós podemos observar claramente que nós podemos dividir tudo por 10. Porque se eu dividir por 10, aqui vai ser 8, aqui vai ser 12 e aqui vai ser 2.520. Então, nós podemos fazer essa divisão. Então, essa equação pode ser 8x mais 12y igual a 2.520. É possível simplificar ainda, ou seja, é possível dividir os dois membros igualmente pelo mesmo número? Olha, observe que eu tenho 8, aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 2.520. Todos esses números podem ser divididos perfeitamente pelo número 4. Então, aqui nós temos 8x dividido por 4 vai dar 2x. 12y dividido por 4 vai ser 3y. E 2.520 dividido por 4 é igual a 630. Então, pessoal, nós podemos responder o nosso exercício com essa equação. Todas essas três equações aqui, elas são equações equivalentes. Mas é interessante que a gente use sempre aquela que for mais simples, com os menores números para facilitar os nossos cálculos. Ok? Então, isso responde a letra A. Letra B. Perguntou, é possível que o número de convites vendidos a R$80 tenha sido 45 convites? Bem, vamos lá. Então, aqui está sugerindo, x pode ser igual a 45? A gente vai verificar. Lógico, na equação mais simples. Então, nessa equação mais simples, eu vou substituir o x por 45 e vamos ver o que acontece com o y. Então, vai ficar 2 vezes 45 mais 3y, que é igual a 630. Então, aqui vai dar 90, né? Vai para o segundo membro, menos 90. Então, vai ficar 3y, que é igual a 630, menos 90. Então, vai ficar 3y, que é igual a 540. Dividindo, vai ficar y é igual a 540 dividido por 3. Então, y é igual a 180. Então, nós encontramos aqui número inteiro, tanto para a quantidade de convites a R$80, quanto o número inteiro também para convites a R$120. Então, é possível que tenha vendido 45 convites a 80? Tudo bem, sem problema. Para que isso ocorra, então, terão que ser vendidos 180 convites a 120 para obter essa arrecadação aqui de 25.200. Para x igual a 65, nós vamos repetir esses mesmos cálculos e ver se é possível encontrar também um valor para y. Então, vejamos. Vai ficar 2 vezes 65 mais 3y é igual a 630. Professora, eu posso fazer esses mesmos cálculos usando a primeira equação? Pode. Você vai encontrar números maiores, mas no final o resultado é o mesmo.
Aqui vai dar 130 mais 3y, que é igual a 630. 3y é igual a 630 menos o 130. Então, nós temos que 3y é igual a, efetuou aqui, deu 500. Y é igual a 500 dividido por 3. Pessoal, 500 dividido por 3 não dá um número inteiro, certo? Então, isso aqui, ó, não pertence aos números inteiros. E o convite tem que ser um valor inteiro. Ou você vende um convite ou você vende 2. Ou você vende 3, certo? Não tem como você vender 3,33 ou 3,40, não é possível. Então, para esse tipo de exercício aqui, o contexto exige que nós tenhamos uma solução inteira. Se eu disser que o x é 45, eu não encontro um y inteiro. Portanto, x não pode ser igual a 65. Ok? Então, para 45, sim. E para 65, não. A letra C pergunta se a quantidade de convites a 80 pode ser o triplo da quantidade, é o contrário, desculpa. Se a quantidade de 120 pode ser o triplo da quantidade de 80. Então, aqui, ó, ou seja, y pode ser igual a 3x, ou a metade, y pode ser igual a x sobre 2, é o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos pegar a mesma equação que a gente encontrou lá na letra A, nós vamos substituir por essa situação aqui. Se chegarmos a uma solução inteira, então tudo bem. Se não, não será possível. Então, vamos lá. Vai ficar 2x mais 3y, pessoal. No lugar de y, nós vamos substituir aqui, ó. Porque a gente está falando que o y é igual a 3x. Então, mais 3 vezes, no lugar do y, 3x. É igual a 630. Então, 2x mais 9x é igual a 630. 2x mais 9x é igual a 11x, que é igual a 630. Então, x é igual a 630 dividido por 11. Quanto que é 630 dividido por 11? É um resultado inteiro? Eu já sei que não. Mas vamos fazer a conta aqui rapidinho para a gente descobrir exatamente quanto que é. Deu 57,27. Aproximadamente, tá? Porque é uma dízima periódica. Esse número aqui, ele não pertence aos inteiros. Certo? Não pertence ao conjunto dos números naturais, porque mais do que inteiro, aqui a gente precisa de uma solução natural, né? Porque além de ser inteiro, ainda tem que ser um resultado positivo. Portanto, y pode ser igual ao triplo de x? Não, não pode. Mas e a metade? Pode ser? Vamos fazer aqui novamente, agora substituindo y por x sobre 2. Então, vai ficar 2x mais 3 vezes x sobre 2, que é igual a 630. Então, eu tenho 2x mais 3x sobre 2, igual a 630. Certo? Olha, aqui para poder somar, eu preciso que essas duas frações tenham o mesmo denominador. Então, no lugar de 2x, eu vou colocar 4x dividido por 2. Porque 4x dividido por 2 é uma fração, mas tem o mesmo valor do 2x. Então, aqui, ó, 4x sobre 2, para substituir isso. Observem que eles têm o mesmo valor. Mais 3x sobre 2 é igual a 630. Então, agora eu tenho 7x sobre 2, que é igual a 630. Passa esse 2 multiplicando. Então, eu tenho 7x, que é igual a 630 vezes 2, vai dar 1.260. X, então, é igual a 1.260 dividido por 7. Então,
Se o x for igual a 180, então 180 dividido por 2, eu tenho aqui que o y seria 90. Veja que nós encontramos números naturais. Então, essa solução aqui, ela é possível? Sim, ela é possível. Então, o y pode ser a metade do x, mas o y não pode ser o triplo de x. Exercício 43. Para uma festa infantil, foram compradas 72 unidades de refrigerante. Algumas de 2 litros e outras de 1,5 litros, num total de 129 litros. Determine a quantidade de refrigerantes de 1,5 litro comprada. Bem, então nós temos aí que o total de refrigerantes comprados foram igual a 72. Então aqui, ó, nós vamos colocar uma variável para a quantidade de refrigerantes de 2 litros e uma outra variável para a quantidade de refrigerantes de 1,5 litro. Então, vou chamar esse aqui de x e vou chamar esse aqui de y, certo? Então, tá ali. X vai ser a quantidade de refrigerantes de 2 litros e y vai ser a quantidade de refrigerantes de 1,5 litro. Quando eu somo toda a quantidade de refrigerante, o x e o y, dá um total de 72 frascos. Então, eu tenho que x mais y é igual a 72. Mas quando eu somo a quantidade de litros, o resultado é 129 litros. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar a quantidade x vezes a quantidade de refrigerante que cabe em cada um. Então, isso aqui vai ser igual a 2x. Mais y vezes a quantidade de refrigerante que cabe em cada frasco. Então, 1,5 y, que vai ser igual a 129. Pessoal, então aqui nós temos duas equações relacionadas à mesma variável. Então, nós temos aqui, ó, um sistema de duas variáveis, onde nós iremos encontrar o valor delas. Por enquanto, quais métodos que a gente vai utilizar? Os métodos que a gente já vem usando desde o 8º ano, que é quando a gente começa a ter contato com o sistema. Então, aqui nós vamos usar ou o método da substituição, ou então o método da adição. Nesse exemplo aqui, eu vou usar o método da substituição, para vocês irem relembrando os dois. Ok? Como que funciona? Funciona em uma das equações, você isolar uma variável para usar na outra. Então, aqui, como as variáveis x e y estão acompanhadas pelo número 1, eu estou achando bastante fácil a gente isolar na primeira equação e substituir na segunda. Então, vai ficar x é igual a 72 menos y. Então, esse é o valor de x. Agora, eu venho para a segunda equação e onde tiver x, eu substituo aquilo. Então, vai ficar 2 vezes x. Quem vai ser x? 72 menos y. Não esqueça de colocar entre parênteses, que é para você poder aplicar a propriedade distributiva. Mais 1,5y, que é igual a 129. Vamos aplicar a propriedade distributiva aqui. E observem já que nós já temos uma equação do primeiro grau, onde aparece uma única variável, só a variável y. Então, aqui vai ser 144 menos 2y, mais 1,5y, que é igual a 129. Quem tem variável fica no primeiro membro, quem não tem vai para o segundo. Então, menos 2y mais 1,5y é igual a 129 menos 144. Menos 2 mais 1,5 vai ser igual a menos 0,5, que é igual a 129 menos 144, mais 15. 15. Observa aqui, ó, menos 0,5y, vou colocar a variável aqui, e aqui menos 15. E eu vou multiplicar isso por menos 1, que vai dar 0,5y igual a 15. Vamos passar dividindo? Y é igual a 15 dividido por 0,5. Portanto, y é igual a 30. E 30 frascos de 1,5 litro.
Para fechar, então, nós temos o exercício 44, que diz: em uma padaria, 2 cafés e 5 mini pães de queijo custam R$ 14,20. 3 cafés e 7 mini pães de queijo custam R$ 20,60. Quanto custarão 4 cafés e 10 mini pães de queijo? Bem, pessoal, eu chamei os cafés de letra C e os mini pães de queijo chamei de P. Então, nós temos que 2 cafés mais 5 mini pães é igual a 14,20. E 3 cafés mais 7 mini pães é igual a R$ 20,60. Então, a gente vai montar as nossas equações desse modo. Se nós temos 2 equações com as mesmas variáveis, então a gente pode ter a partir daí um sistema. E a pergunta é: quanto vai custar 4 cafés mais 10 mini pães? Eu preciso saber o valor do café e preciso saber o valor do mini pão para responder aquela pergunta. Então, a gente vai responder esse sistema para isso. Como eu disse, eu ia mostrar para vocês os 2 métodos. Como a gente fez por substituição o exercício 43, agora esse nós vamos resolver pelo método da adição, que é o meu preferido. Bem, é o seguinte, a gente teve uma aula hoje aula ao vivo hoje com os alunos, né? E eu fiz esse exercício para eles. Quem assistiu a aula vai saber disso. Então, para te dar mais uma opção, eu vou fazer um pouquinho diferente do que a gente fez na aula ao vivo hoje. Na aula ao vivo, a gente multiplicou por 2 na segunda equação e multiplicou por 3 na primeira equação. Com isso, a gente conseguiu eliminar a variável C. Agora, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos multiplicar 7 na primeira equação e vamos multiplicar 5 na segunda equação. Com isso, nós vamos conseguir eliminar não a variável C, mas a variável P. Ok? Bem, pessoal, multiplicando por 7, nós vamos ter 14C, 35P e 99,40. Multiplicando a segunda equação por 5, nós vamos ter 15C, 35P e aqui 103. Vamos somar? Vamos somar. Só que detalhe, todos os sinais aqui estão todos positivos. Então, a gente vai conseguir eliminar alguma variável aqui? Não vamos. Então, uma dessas aqui tem que ser negativo para esse caso. Porque olha o que eu obtive, 35P e aqui 35P. Se um deles for negativo, vai ficar menos 35 mais 35, que vai dar 0. Então, aqui é importante que uma delas seja negativa. Eu vou colocar como negativo menos 7, tá? Então, vai ficar aqui, menos 7. Se é menos 7, então aqui vai ser menos 14, aqui vai ser menos 35 e aqui vai ser menos 99,40. E agora nós vamos somar, aplicando o método da adição. Somando, eu vou ter aqui, menos 14 mais 15, mais 15C. Aqui, menos 35 mais 35 vai dar 0. E aqui eu vou ter menos 99,40, menos 103. Ótimo. Menos 14 mais 15 vai dar 1. 1C. E aqui, desculpa, aqui é positivo, tá? Então, vai ficar 103 menos 99,40, que é igual a 3,60. Então, isso significa que cada café custa 3,60. Agora, como que eu faço para descobrir o valor do mini pão? Como eu já tenho o valor dessa variável C, eu posso substituir em qualquer dessas equações o valor de C para eu descobrir o valor de P. Então, aqui, vou escolher essa primeira aqui, tá bom? Então, vai ficar 2C mais 5P, que é igual a 14,20. Pessoal, 1C é igual a 3,60. 2C vai ser igual a 7,20. Mais 5P é igual a 14,20. Então, vai ficar 5P é igual a 14,20 menos 7,20. 5P é igual a
14,20 menos 7,20 é igual a 7. Então, nós temos que P é igual a 7 dividido por 5. R$1,40. Então, esse é o valor de cada pão, certo? Então, agora, quanto que vai custar 4 cafés? 4 vezes R$3,60. Mais, quanto que vai custar cada pão? R$1,40. Então, 10 vezes R$1,40. Vocês vão multiplicar aqui, né? 4 vezes R$3,60 vai dar R$14,40. E vocês vão somar aqui o 10 mais R$1,40, que vai dar R$14, né? Qual vai ser a soma total? R$14,40 mais 14, que vai dar R$28,40 para comprar 4 cafés e 10 mini pães. Certo? Muito obrigada por vocês acompanharem aí até o final. E a gente se encontra em breve. Bons estudos!